Olá, boa tarde. Estamos aqui, direto do Seja Barra, em mais um curso. Nosso curso hoje, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Vamos começar com os nossos recadinhos maravilhosos. Jana já está botando aí, Jana? Pode? Então, nossa cantina maravilhosa, com tudo do bom e do melhor, ainda fluidificado, olha que maravilha. Levar para casa, para todo mundo comer, para estar todo mundo envolvido pela espiritualidade amiga. Comidinha feita à base de evangelho, olha só que maravilha, gente. Tem que pedir. Só ligar, o WhatsApp está aí, pedir, falar com a Sol. A gente está aberto aqui de 9 às 2, ou não, desculpa, 9 às 4. E é só passar aqui, combinar o dia, ver o que você quer, tem todas todos os itens, e qualquer coisa você fala com ela, que pode até ter coisas novas que não estejam aí. Depois tem a nossa livraria linda, que é a base do nosso conhecimento, a gente sabe que precisa fortalecer cada vez mais. Então, tá aí o telefone, vocês entram em contato pelo WhatsApp, as meninas sabem ajudar no que for preciso. É só entrar em contato, pode presentear alguém, pode melhorar a sua biblioteca, olha só que maravilha. Ajudando sempre a nossa casa que precisa do auxílio, né? E se ajudando. O outro recado é o nosso atendimento fraterno, maravilhoso. Trabalho lindo que está sendo feito, divulguem, usem. Tem os telefones aí, vocês podem entrar em contato, é todo mundo pelo WhatsApp, manda mensagem, não ligue, o pessoal não atende, é só pelo WhatsApp. Pode compartilhar com outras pessoas que possam estar precisando, às vezes eles não dizem, coloca lá nos grupos. Isso é um trabalho muito bonito que está sendo feito. E nosso QR Code aqui, ó, legal, muito legal, que entra direto na nossa conta. Você faz o depósito, você ajuda o nosso instituto, todos os trabalhos do SEJA. Quem já veio aqui, quem vem, quem frequenta, conhece a seriedade da nossa casa, conhece as necessidades, o quão grande é a nossa obra. Então, a gente precisa exercitar aquilo que a gente foi chamado, né? Essa tarefa é de nós todos, não é de uma pessoa só, é de nós todos. Então, que a gente possa fazer a nossa parte. Está aqui, ó, só botar o telefone, vai direto para lá. Fácil. Então, agora a gente vai fazer o nosso evangelho. Vamos lá para o evangelho, para a gente harmonizar nosso início de aula. Vamos ver a mensagem que cai para a gente. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Isso daí já faz um link direto com o que a Tati acabou de falar. Se você frequenta aqui, se você já conhece o trabalho, você está comprometido. E muito se foi dado em relação ao conhecimento, né, ao esclarecimento. 5 minutos, Tati, já dizia Emmanuel, de contato com a doutrina espírita, já são necessários aí para você falar que está comprometido. Só isso, só 5 minutos. Ou seja, a gente já está aqui batendo 3 minutos, só mais 2. Muito se pedirá a quem muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado mais coisas. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizes que vedes, e é por isso que permanece em vós o vosso pecado. Isso aqui é muito interessante, né? Muito se pedirá a quem muito recebeu, porque a gente adora cobrar muito dos outros, a gente adora julgar os outros, né? E às vezes a pessoa que a gente está ali julgando uma conduta, né? Lembrando que pela doutrina espírita o ideal é você julgar a conduta e não o irmão que cai naquela conduta. Vamos imaginar uma conduta negativa, alguém que agiu aí de maledicência, saiu falando mal de alguma pessoa, pode ser numa casa espírita, no trabalho, em qualquer lugar. A conduta tem que ser observada até para servir de exemplo negativo, jamais a pessoa, né, pode ser julgada. E muitas vezes nós julgamos, e enfim, isso faz parte do dia a dia da sociedade, esses julgamentos, essas condenações morais, mas a gente não para perceber que
quando nós, espíritas ou religiosos, que já tomamos contato com a palavra de Cristo, erramos, nós temos uma responsabilidade muito maior do que, às vezes, aquela pessoa que a gente está julgando, que não conhece o que a gente conhece. Né? E não é nos colocarmos aí numa posição de superioridade, porque a gente sabe isso, sabe aquilo. Nosso conhecimento é tão ínfimo, mas tão pequeno, até mesmo o conhecimento da doutrina, a gente pode pegar todos os livros espíritas, compreender tudo. Isso é um fragmento mínimo da verdade, da grande verdade do mundo e do universo. Né? Então, nós não somos donos da verdade. Nós simplesmente, na doutrina espírita, estudamos para poder compreender qual é a nossa função aqui nesse mundo, o porquê dos sofrimentos, compreender cada vez mais o amor de Deus pela humanidade, por nós mesmos. Então, a nós que temos essa consciência, a nós muito será cobrado, porque muito foi entregue. Né? Nós temos essa consciência. Então, quando a gente erra, a gente sabe, não só emocionalmente, como racionalmente que errou. E às vezes aquele irmão que a gente está condenando não é justificar o erro, não sabe, não teve esse contato aqui que a gente tem, enfim, ou não tem ainda o discernimento para saber exatamente o erro que está cometendo. Né? Então vamos lá. Pai amado, Jesus, nosso mestre querido, queridos mentores aqui presentes, querida Joana de Ângeles, que tanto nos cuida e nos ajuda, nos orienta. Estamos aqui mais uma vez reunidos para podermos refletir sobre essa palavra iluminada trazida pela espiritualidade com o Evangelho de Jesus. Que nós consigamos, para além de reflexões, que nós consigamos também empregar no nosso dia a dia essas verdades trazidas pela doutrina do Cristo. Que nós consigamos ser a palavra viva do Cristo. Muito obrigado, graças a Deus. Muito bom, essa parte que você falou de julgar a ação, não a pessoa que faz. E não a pessoa. É a segunda vez que eu escuto hoje. A Luzia falou na aula anterior. Eu e quem mais estava assistindo, né? Então, a gente está no nosso livro, né? Eu e o Daniel, a gente conversou, e aí a gente resolveu dar uma enriquecida no conteúdo, não desmerecendo o livro de forma alguma, mas a gente acha que tem que dar uma aprofundada maior, já que a gente está falando de mediunidade, já que a gente está trazendo esse conhecimento, né? E como ele colocou no Evangelho, a nossa doutrina ela faz com que a gente estude cada vez mais, e é por aí que a gente consegue se melhorar, né? E então a gente foi em busca de algumas outras informações, a gente vai trazer coisas para vocês. Então, se vocês tiverem perguntas, podem fazer. A Jana avisa para a gente olha aqui no telefone também, a Jana avisa, porque a gente quer aprofundar, porque mediunidade, eu peguei essa passagem aqui do livro nos domínios da mediunidade, do André Luiz, é essencial para que a gente que estuda mediunidade, nós temos que ler os livros do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, nos domínios da mediunidade, Evolução em Dois Mundos, tem outro do Divaldo também, depois a gente fala sobre esses livros, porque são essenciais para que a gente possa cada vez mais entender esse processo, entender o que é a mediunidade, os benefícios, as bênçãos que ela nos traz e os grandes desafios. Tem a série também, desculpa te interromper, Não, Tati, pode falar. do Robson Pinheiro, né? Algumas casas espíritas adotam a literatura do Robson Pinheiro, outras não. E em relação a isso, eu tenho a seguinte opinião. Eu leio alguns livros do Robson Pinheiro, realmente o que está de acordo com as obras básicas, o que está de acordo com o Evangelho, com o Pentateuco, a gente aproveita e, eventualmente, um ou outro ponto que fujam do que a gente entende por ser ali a base da doutrina espírita, ali você tem o seu livre-arbítrio para não entender como sendo daquela forma ou não adotar aquela postura ali indicada, se for o caso. Eu acho que o contato com a literatura é sempre muito útil. Sabendo fazer esse filtro, ótimo. E tem um livro muito bom também do Robson Pinheiro, são dois. Um chamado Energia, que fala sobre tudo que a gente viu aqui, como é que funciona esse mecanismo, né, de energia, de troca de energia entre o mundo material e espiritual. E Medicina da Alma também, que é um livro que eu gosto bastante do Robson Pinheiro. É o único que eu li dele, não conheço. O Energia trabalha mais ou menos com o mesmo conteúdo do Medicina da Alma, né? Só que explicando de uma forma um pouco diferenciada. O Medicina da Alma é muito interessante, e eu recomendo aí, eu acho que é uma literatura boa para entender também sobre a mediunidade, que o espírito Joseph, muito bom, muito importante, o Joseph Gleber, né, que orientou na escrita, ele que foi o autor espiritual, ele quebra também vários mitos, né, e várias questões que a gente para pensar, será que não vale a pena refletir sobre isso? Tem um ponto muito interessante do livro,
que ele fala sobre o evangelho do lar e o evangelho no lar e da água que a gente toma no evangelho do lar. Porque há aquela diretriz, né, de que a água tem que ser colocada num copo transparente, preferencialmente de vidro, e a água a temperatura ambiente. E aí eu me lembro até que na edição que eu tinha, na página 171, quando faz essa pergunta, né, o Robson Pinheiro lá para o Joseph Kleber, ele fala, olha, isso daí é um ledo engano, isso daí é história. Por que a água mais gelada ou menos gelada, as propriedades são a mesma, é H2O. Então, vocês médios têm que parar de se preocupar com rituais e com organizações, e se preocupar com a essência, controla o pensamento, controla a oração, é isso que importa. Se a água está mais gelada ou não, então quer dizer o cara que está fazendo o evangelho do lar lá no Polo Norte, pensei eu, não vai ter então água fluidificada, está lá no gelo, a água está gelada, não tem como esquentar, vai ter que esquentar a água. Então, é muito interessante para a gente voltar à essência do espiritismo, né? O mergulho interior. E é esse o grande foco da mediunidade, você descobrir que é tudo mental, está tudo na mente. Essas obras que a gente está falando são exatamente disso. Desculpe, olha eu aqui vacilando. Não sei porque eu fico assim, deve ser a mediunidade. Então, é essencial que a gente entenda que é um processo mental. Então, a gente vai mergulhar aqui. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, façam as perguntas. A ideia é essa, de troca. E vocês não estarem aqui faz uma falta enorme, né, Dani? Porque a troca é rica. Então, eu peguei esse início porque é bom para a gente refletir, né? A mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. E, de certo, precisa de cooperação, a fim de que se habilite o entendimento. O que ele está falando? Olha só, nós estamos cada vez mais estudando, entendendo a doutrina, né? Mas os fenômenos mediúnicos, esses fenômenos chamados espirituais, né, diferentes, já ocorrem há muitos e muitos, desde o início da humanidade. Só que agora, eu não sei se vocês já repararam, está com muito mais, parece que está aumentando, parece que as pessoas estão tendo mais sensibilidade. E é exatamente isso. Essa potência, ela está cada vez mais se alargando, se abrindo. Né? Eu estava conversando aqui com a Luzia, a gente falando da glândula pineal, que está se abrindo. Então, olha só, nós estamos cada vez mais, aproxima-se o homem terreno da era do espírito. Quer dizer, cada vez mais a mediunidade será usada por nós. Nós já sabemos que convivemos ostensivamente com espíritos, né? Não tem o mundo dos espíritos e o mundo da matéria. Tá tudo junto, né? Nós estamos interligados, nós vivemos em ondas de pensamento, tá tudo aqui. Então, estamos mergulhados no mundo espiritual. Quer dizer, eu convivo ostensivamente, só que até então eu não sabia como usar, o que fazer com esse mundo. Eu andava nesse mundo sem saber que ele me influencia e que muitas vezes, como diz no livro dos Espíritos, né, eles comandam a minha vida. Agora não, agora nós começamos a ter já essa condição de entender, agora que eu digo desde o período que Kardec trouxe toda essa verdade para nós. Eu vi ontem, né, sem querer, né? Aquelas coisas que você não sabe por quê. O filme, Kardec, eu botei lá, meu filho, vamos ver Kardec, o meu pequeno. Aí ele ficou vendo, e depois foi para mim, né? E aí você vai vendo que as coisas vão sendo feitas muito bem planejadas. Esse momento que nós estamos vivendo, eu não estou falando de coronavírus, eu estou falando de mudança de pensamento, de estrutura mental, foi planejado, é planejado e já vem sendo preparado há longo tempo. Desde que trouxe André Luiz e traz agora no final, perto agora, né, a Joana, com toda a sua psicologia, trazendo para essa estrutura, desde que eu descubro que eu sou um espírito, as minhas questões internas, como isso também influencia na minha vida, os meus processos mentais. Porque se a gente está falando de mediunidade, nós estamos falando de mente. Se a gente está falando de mente, como é que está a minha mente? Eu educo a minha mente, eu presto atenção no que tem na minha mente, no meu campo, na minha zona mental. Quais são os processos que estão dentro do meu pensar?
E aí a gente vai indo, porque quando você escolhe esse caminho, se abre muita coisa, né? Nesse capítulo, o Manuel, ele coloca médios inseguros, médios irresponsáveis, e agora ele fecha com médios infiéis, ótimo, médios fiéis. E aí a gente vai pensando, quando você quiser falar, fala. A gente vai pensando assim, desde o início do livro, você vê que ele está focando muito na educação mediúnica, né? Na responsabilidade. Ele descortinou logo no início aquela parte espiritual, do mundo espiritual, a influência desses espíritos da nossa vida. E aí agora ele traz para a gente essa parte. Por quê? Porque é necessário a educação mediúnica. Para que eu eduque, eu preciso saber quem eu sou. Para saber em que patamar eu me encontro. Se eu sou um médium inseguro, se eu sou um médium irresponsável, se eu já sou um médium fiel, ou como eu posso fazer para me tornar esse médium fiel. Quais são os caminhos? O que é o médium fiel? E não sei se vocês estão lendo o livro, é necessário ler, porque a gente não vai ficar botando texto todo aqui, como a gente quer trazer muita coisa, né, Dani? Na próxima aula a gente quer fazer uma aula sobre perispírito, espírito, e todos esses campos que fazem parte da gente, e a gente vai falar um pouquinho, porque na próxima a gente vai mergulhar nisso. Para quê? Para fazer uma base, para que a gente possa ir adiante e tudo isso que ele traz para a gente faça muito mais sentido. E às vezes a gente até pensa, mas isso daí eu já sei o que é o perispírito, duplo etérico, mas olha, cada vez que a gente tem um novo contato com aquele conteúdo que a gente já sabe, a gente acaba aprendendo alguma coisa a mais, sem falar que vai sedimentar o conhecimento que você já tem. E é indispensável, não tem como a gente analisar a mediunidade sem analisar esses mecanismos pelos quais a espiritualidade se utiliza ali do corpo não só material, mas também espiritual do médium, do duplo etérico, do ectoplasma que o médium doa para poder realizar, por exemplo, determinadas curas, o médium de efeitos físicos, o médium de cura, ele nada mais, nada menos do que um instrumento utilizado pela espiritualidade, doando ali aquele material que ele tem, e, na verdade, ele precisa saber qual é a qualidade desse material que ele vai poder doar ali para a cura. Então, é muito importante, a gente sempre fala sobre isso aqui, a literatura básica também fala, quando a gente pega o livro dos médiuns, muitos já fizeram o livro dos médiuns, ou estão fazendo em paralelo com o nosso curso, Kardec é extremamente didático, explicando, né, que se a gente precisa fazer um trabalho pautado no bem, se a gente busca auxiliar o próximo, nós temos que cuidar do nosso pensamento, porque qual é a energia que a espiritualidade vai ter ali à disposição daquele médium quando realiza uma intervenção, por exemplo, cirúrgica, intervenção cirúrgica. A pessoa fala, mas não é uma cirurgia material. Ainda assim, ainda hoje, muitos espíritos falam, não, mas cirurgia, para você ter ali por exemplo, aquela sensação de cirurgia, você tem que ir lá para um centro cirúrgico. Aí a gente ainda fica muito preso a essa... É o caso da água que você falou, a gente fica preso àquele ritual, não. Cirurgia é quando vai para o hospital, quando o médico vai lá e corta com bisturi. Não necessariamente, é porque a gente está muito preso aqui nesse mundo material. Mas teve um caso até muito interessante de uma senhora que estava passando por um problema sério, ela tinha um câncer, se não me engano, na garganta ou algum lugar próximo ali do pescoço, e ela ia no tratamento lá do centro espírita, não foi aqui, foi num outro centro espírita, e só que ela não tinha ali, ela era médium, né, só que não tinha um tratamento muito regrado para a vida, estava lá, né, para a vida mediúnica, estava lá indo no tratamento, mas ao mesmo tempo sendo convidada para a espiritualidade para poder trabalhar, explicando sobre essa possibilidade que ela tinha, né, de ser uma pessoa que ia colaborar muito com os trabalhos da casa, com a evolução dela própria, né, mas ela não ligava muito, e sabia que de repente teria que fazer uma cirurgia, não fez a tal da cirurgia e não podia tomar bebida alcoólica, tomou muita bebida alcoólica numa semana, e aí estava vindo aqui no tratamento, aqui não, no outro lugar lá na casa espírita, no tratamento espiritual, não levava muita fé naquilo, mas ia, porque já que é bom também mal não faz, não sei o quê. Eu sei que quando ela voltou para o médico, ela estava sentindo muita dor na garganta, num hospital ela foi ser atendida, né, começou a sangrar um pouco, da boca dela, né, por dentro, ali ela cuspia sangue. O médico falou, o médico do hospital falou, a senhora é uma imprudente.
Como é que a senhora, num pós-operatório, toma álcool, faz aí o que está fazendo por aí, sem descansar, indo para a festa? Ela falou, não fiz cirurgia nenhuma. E ele bateu ali a chapa dela, mostrou, tinha sido feita uma intervenção cirúrgica nela, provavelmente, já que não foi no plano material, foi no plano espiritual. Então, por exemplo, um médium educado, um médium ali que quer colaborar, por exemplo, com esse tipo de trabalho, ele precisa se tolir, mas não é se tolir em limitar a sua liberdade, mas é limitar o que não lhe é favorável para a sua vida mediúnica, né? E olha só quanto bem esse médium não faz, não é? Tendo ali uma boa serenidade, uma boa capacidade de trabalhar. Então, e esses mecanismos, eles são muito bem explicados pela doutrina. Eu acho que a gente tendo essa capacidade de nos esforçarmos, como a Tati falou aqui, e a gente buscar e dialogar, porque a doutrina toda segue o mesmo sentido. O que Manuel Filomeno de Miranda está falando, Robson Pinheiro vai falar, Kardec já falou, André Luiz também. Então, a gente fazer essas conexões é que enriquece muito mais. Sim, e a gente tem que usar exatamente esse conteúdo, porque, como ele falou antes, né, nós estamos chegando à era dos espíritos, e, a gente tem a oportunidade, e o evangelho sabe o quê? A quem muito for dado, né, muito será cobrado. Em que sentido? Porque, poxa, eu tive toda a oportunidade de aprender, eu estava ali, me foi dado muitos livros, me foi dado muito conteúdo, mas eu não fiz nada. Eu não usei, eu abri mão, eu falei que eu não estava pronta, eu deixei passar. A gente não existe mais esse momento de deixar passar. A era dos espíritos é agora. Nós somos espíritos. E a minha atuação, cada vez mais consciente, faz com que essa era seja cada vez melhor. Cada vez melhor. A nossa atuação será cada vez mais benéfica, não só a mim, como à sociedade. É exatamente isso que a gente deseja agora. Então, estudar mediunidade é extremamente importante e é essencial para a doutrina. Quem se diz espírita não tem como ser espírita e não entender o que é esse processo, quanto eu influencio, qual é o meu papel. Aí o Leon Denis coloca no Invisível, o médium é um agente indispensável, com o auxílio do qual se produzem as manifestações do mundo invisível. Quer dizer, sem o médium não tem manifestação. Não existe sem o médium. Para ter efeitos físicos, eu preciso de um médium com efeitos físicos. Senão, não há. Não tem como o espírito, porque ele precisa do ectoplasma que aquele médium, o Daniel, tem para que eu possa movimentar essa caixa. Só assim vai haver. Senão, não tem. Se acontece efeitos físicos na sua casa, provavelmente tem um médium na sua casa de efeitos físicos ou no vizinho. Sim. Né? Quem tiver interesse, dá uma olhada no material do Dr. Frutuoso. Também muito bom. Ele sempre vem aqui no Seja, ele tem vários vídeos que ele mostra. Tem até daqui também, que ele já veio aqui. Já veio aqui, tem palestra aqui, tem vídeos que ele fez em outras casas espíritas, em trabalhos, e que ele mostra o médium, e aí, é claro, tem que ter uma câmera diferenciada, tudo no escuro, o médium doando o ectoplasma, parecia uma espuma saindo do médium, e é capturado isso pela câmera, muito interessante. Ou seja, sem esse médium não teria o trabalho. Eu já vi. Eu acho que, não sei qual foi, tem até na internet, se você botar no Google, ectoplasma, tem fotos. Tem várias fotos, e materialização de médico, né? Um outro médico que teve ali o perispírito materializado para realizar uma intervenção cirúrgica, porque tem outros médiums ali que doam o ectoplasma. Então, muito interessante. Ele, se eu não me engano, é trabalhador do Frei Luiz, e lá ele fez muitos desses trabalhos. Hoje me parece que não tem mais esse trabalho de materialização, mas está tudo registrado aí. Porque vai perdendo sentido. Na verdade, esses fenômenos, né, de materialização é muito mais para convencer os cegos do que necessário de acontecer. Porque as pessoas precisavam ver as mesas girando para que elas pudessem dar ouvidos à espiritualidade. Kardec mesmo foi um que duvidou. Ele foi lá ver e falou, isso é balela, não me venha com essa. Depois que ele foi fazer um estudo sério, ele foi ver as meninas, ele começou a se aprofundar, que aí ele viu a seriedade e ele traçou todo um planejamento ali de critérios para poder trazer essa verdade. Então, olha só, tem muita coisa que a gente precisa descortinar, porque isso tudo impacta na nossa vida cotidiana. Eu sou uma médium, vamos supor que eu tenha ectoplasma e eu preciso doar. Se eu não faço o trabalho que eu preciso, esse ectoplasma vai me fazer mal, porque eu venho com essa capacidade. Então, não tem um ser no mundo que não tenha trabalho a ser feito aqui. Só que ele desconhece.
nós já temos a capacidade de entender, porque a gente está numa casa espírita, nós estudamos, nós estamos um pouco além, não é, o além não quer dizer além melhor. Nós temos um conhecimento que muitos não têm, e isso nos traz responsabilidade. Então, é necessário que eu possa entender isso e fazer as minhas mudanças. E aí ele coloca assim: na área dos fenômenos mediúnicos, defrontam-se várias dificuldades a superar. Está aí o nosso principal trabalho, superar as dificuldades que se apresentam, porque são muitas. A primeira delas é a nossa própria mente, que já vem de muitas vidas, com muitas questões, muitos padrões negativos, muitas limitações que fazem com que eu negue isso, que até às vezes você vê pessoas que veem, que têm algum processo mediúnico, elas negam, elas não querem porque elas têm medo, porque elas seguem alguma religião, a família diz que isso é coisa, né, sei lá de onde. Às vezes já faliram em outras experiências mediúnicas e fica naquele negócio, né? Será que agora eu vou conseguir? Fica gravado na memória do perispírito a falha. E ele fala isso nesse capítulo. Necessário levar-se em consideração a afinidade vibratória que deve viger entre o espírito desencarnado e o médium. A afinidade vibratória é exatamente aí. Por isso que semana que vem a gente vai entrar nessa parte vai trazer um pouco sobre perispírito, corpo mental, a aura. A gente pode trabalhar, vocês leiam se vocês se sentirem curiosos, porque é importante essa troca. Muito interessante. Falando em aura, quem tiver interesse já puder adiantar, dá uma olhada na família Kirlian, né? Lá, se não me engano, foi da Alemanha, que eles foram os primeiros no mundo que fizeram registro da energia da aura da pessoa, da cor e da energia. Como isso aconteceu, entre aspas, ao acaso, é sensacional. E até hoje, determinados trabalhos em saúde, né, metafísicos, esses trabalhos que não consideram só a saúde material, ainda se utilizam da fotografia Kirlian. Muito legal. O André Luiz fala sobre... A gente vai trazer essa parte do livro nos domínios. Nos domínios? É porque eu li tanto, gente, que está entrando um dentro do outro aqui na cabeça. Então, mediunidade, forma de comunicação mais básica entre os dois mundos. Pronto, isso a gente já sabe. Comunicação mental. Toda a comunicação, ela vem pela mente. Questão de sintonia, foi exatamente o que ele falou. Afinidade vibratória, ela vai acontecer através da sintonia que esse médium emite. Sempre que estivermos em contato, precisamos nos manter elevados. Aqui ele está se referindo ao momento do trabalho mediúnico. Mas olha só, vamos lá. A gente só entra em contato com os espíritos no trabalho mediúnico? Ou a gente entra a todo instante? Como é que é esse processo mental? Será que a gente não está o tempo todo... Peraí, alguém só é médium na casa espírita, no trabalho espírita? Ou é médium o tempo todo? Essa é uma pergunta que a gente deve refletir. Porque se eu sou médium o tempo todo, eu estou entrando em afinidade o tempo todo. Com quem eu estou entrando? Isso eu preciso pensar, por quê? Porque não adianta ver aquele médico que fala assim, no dia do tratamento, eu medito, eu como tudo certo, eu faço toda a meu ritual para que eu esteja bem. Mas nos outros, eu meto o pé, eu faço o que eu quiser, eu bebo, eu como muito, eu fumo, eu vou para qualquer lugar. E isso é importante por quê? Porque se eu sou médium o tempo todo e eu entro em sintonia o tempo todo com espíritos em desequilíbrio, porque eu estou em desequilíbrio, o que eu estou oferecendo? Que tipo de médium sou eu para a casa espírita? A nossa responsabilidade é muito grande. Então, vamos tirar da casa espírita. Se eu sou médium o tempo todo e vivo em sintonia, crio afinidades vibratórias com espíritos e não estou em equilíbrio, eu ando em desequilíbrio, eu ando em desarmonia, eu ando falando muito mal, eu ando me queixando muito, até a Luzia colocou antes, eu ando numa vibração muito pesada, com quem eu estou me afinando? São perguntas que a gente precisa refletir, porque isso tudo vai dizer da minha vida, da harmonia que eu vivo ou do desequilíbrio que eu vivo. Tudo é mental. Isso é fato e a gente precisa entender. Por quê? Porque aí eu vou dedicar um tempo a quem? A minha mente.
E aí entra o processo que a Joana traz para a gente de autodescobrimento. Porque eu não posso viver mais na vitimização. Eu não posso mais viver em desequilíbrio constante. O tempo todo reclamando, dizendo que eu sou fraco, que eu não consigo, que isso não pode, que isso não é justo. Porque se nós somos, o tempo todo, estamos entrando em afinidades vibratórias, nós sabemos que nossos pensamentos emitem ondas e que a gente está mergulhado num mar de ondas. Tem as ondas do Daniel, tem as ondas da Jana, tem as ondas do Marcelo, a minha, tem as ondas aqui, fora dos espíritos, fora das outras pessoas que estão aqui. A gente está mergulhada. Eu vou me afinar com qual? Com qual eu tiver sintonia, certo? Então, como é que está a minha mente? Será que eu vou me afinar na onda mental da espiritualidade superior, que está aqui, está aqui? Ou eu vou me afinar na onda mental da espiritualidade que está menos feliz, menos equilibrada, mais angustiada, infeliz? Qual que eu vou? É fácil saber. É só você ver como é que é o seu dia. Eu estou sendo clara? Eu acho que esse é o caminho mesmo. A nossa mente é tudo. A nossa mente traz a ferida e traz a cura. Tem um livro muito interessante, não é um livro espírita, tá? Mas é de um médico norte-americano chamado Carl Simonton. Carl é C-A-R-L, Simonton. E ele escreve com a doutora Simonton, não, também a esposa dele, um livro que fala sobre o poder da mente na cura, mas não um livro de autoajuda ao poder da mente, você pode o que você quer. É um trabalho feito de forma científica. E ele fala o seguinte: hoje em dia, a medicina tradicional excluiu o poder da mente e o que ele chama de psicotecnologias, e as psicotecnologias como sendo um poderoso instrumento de cura, e ele é um oncologista, ele trabalha com pessoas que estão, enfim, com câncer e com doenças pesadas, né? Ele fala que desconsiderar a psicotecnologia é uma verdadeira fraude, ou seja, é só dar interesses, trocando em miúdos, trazendo outras palavras, né? O que ele quis dizer, mas eu acho que ele não pode dizer. É só dar olhar ali para o interesse econômico das grandes empresas e indústrias farmacêuticas, né? Você olhar apenas para essa cura material como se fosse a única cura possível. E aí ele faz um trabalho e ele mapeia ali o grupo ele separa em 2 grupos lá, os pacientes que fizeram um trabalho mental, visualizando a cura, as células reagindo, e parava para fazer também todos os dias 1 hora ou 40 minutos de meditação com essa visualização da cura. E esse grupo que trabalhou com essa psicotecnologia teve uma melhora absurda, boa parte se curou. E o outro grupo que só trabalhou com a alopatia, enfim, poucos se recuperaram e muitos vieram a falecer, inclusive. Então, olha só como é comprovado já pela ciência, não só ciência espírita, mas a ciência da matéria também. Eu achei muito interessante ele falar que desconsiderar o poder da mente na cura seria uma fraude. E aí você vê, Daniel, que cada vez mais vai se alargando essa parte de você entender a sua mente, tratar da sua mente. Porque é ela que impede você ter uma vida feliz. Porque se eu tenho traumas, se eu tenho situações que me limitam, se eu vim de uma educação, ou se eu mesma, através de traumas que eu não consegui, né, resolver, fiz uma vida, como é que se diz assim? Amarga, frustrada. Como é que essa pessoa vai ser feliz? Se eu só vivo frustrada, se eu só vivo reclamando, se eu já sei que eu sou um espírito, e a gente já sabe que essa capacidade mediúnica está em todos nós. Então, o tempo todo também estou sintonizando em ondas. Que tipo de... Está tudo interligado. Para eu ter uma vida plena, por que essas pessoas, aquela história de... quem viver em gratidão. Quem vive em gratidão, ela entra em outra sintonia. Por quê? Porque ele está numa outra faixa vibratória. Então, ele sai do campo de reclamação, de lamúria, de tristeza, melancolia, revolta, ódio, raiva, e vai para outra sintonia vibracional. Isso a gente vê nas leis da física, a gente não está inventando. Isso tudo está explicado, está super dito, a gente vai trazer esses estudos. E também é muito interessante vocês irem em busca, porque aqui é pouco tempo, é para aguçar a curiosidade.
Então, cada vez mais eu preciso me entender. Olhar por que eu ainda vejo as coisas dessa forma. Por que ainda sou tão negativo? Por que ainda não confio no Pai? Por que ainda oscilo tanto? Tem momentos que eu estou muito bem, que eu vou lá, e tem outros que eu estou lá embaixo. Como é que é esse processo? Eu permaneço muito tempo aqui, eu permaneço muito tempo aqui. Como é que anda a minha auto-observação? A minha autocrítica em relação à constância do meu pensamento em coisas boas e coisas ruins. Isso é necessário para um bom desenvolvimento mediúnico, para o alargamento dessa capacidade, que é maravilhosa. E é aquela história, você vai fazer um caminho, algumas coisas você vai ter que deixar para trás. Vai ter que deixar, não tem jeito. É quase que uma limpeza mesmo de todo o seu ser. Então, não tem problema deixar para trás. A gente tem muito medo de mudar a nossa rotina, mas é bom, é muito bom, porque o que se abre é fabuloso. Então, eu preciso entender esses processos e mergulhar cada vez mais. A mediunidade, ela reside na estrutura do encarnado. Quer dizer, qual estrutura é essa? Quem nos trouxe isso foi Kardec. Espírito, perispírito, corpo físico. Eu li isso aqui em cima, não, né? Sendo o médium um feixe de nervos de alta sensibilidade, o seu passado espiritual, foi o que você falou, reflete-se na sua atual personalidade, com o conteúdo das experiências que o situam em nível inferior ou elevado na escala do progresso que todos percorremos. Quer dizer, ele está trazendo o quê? Que eu ainda tenho uma influência no meu perispírito, está marcado. Está tudo marcado ali. Todas as minhas experiências, as coisas que eu já vivenciei, erros, acertos, todas as questões, está tudo ali. É muito interessante, tem até uma experiência, vou lembrar o nome de um querido doutrinador aqui, espírita, eu esqueci o nome dele. Ele veio até aqui Jorge Andréia. Ele faz um esquema para ilustrar, claro que é só para ilustrar, né, como a gente consegue armazenar, né, ele chama de um dos livros, esse que eu acho bem interessante, tem bastante figuras, assim, com esses desenhos, fieiras espirituais da alma, alguma coisa assim, ou fieiras espirituais, alguma coisa. Eu vou lembrar depois o nome e passo para vocês. Mas é muito interessante porque ele mostra, olha, essa experiência que a gente teve numa existência enquanto Tatiana, enquanto Daniel. O corpo mais exterior, né, formado pelo que ele coloca como o ego, ele vai embora. E aí a gente vai manter ali o nosso perispírito e todas as fieiras internas da nossa mente, o nosso inconsciente profundo, o inconsciente mais recente primeiro, e fica tudo armazenado ali. Numa próxima existência, eu tenho uma outra camada externa, vai ser João ou vai ser Joana, mas tudo aquilo que eu tive de experiência, seja inclusive experiência física, sim, vai ser registrada nessas fieiras espirituais aí, não é? Nessas camadas internas da nossa mente. Não tem nem condição de saber quantas são. Não tem quantas. Ele coloca ali 4 ou 5 só para ilustrar, mas a gente não tem como saber. Você vê que Kardec ele trouxe 3, ele já abre para 4 ou 5. O corpo mental. André Luiz também é. André Luiz também é muito interessante. Isso fica armazenado. Então você pega duas crianças que nascem aí, gêmeas. Cada uma ali vai ter uma personalidade distinta, porque cada uma trilhou ali um caminho diferente nas últimas existências e tem a mesma educação, recebem o mesmo amor do mesmo pai, ou a mesma mãe, ou as mesmas pessoas que criam, e cada uma tem uma personalidade diferente. Então não dá para a gente só imaginar, não é? Tudo é criado aqui nessa vida e aqui zerou. Não, a gente tem a nossa carga. E é muito legal que ele bota aqui, ó, se situam em nível inferior ou elevado na escala do progresso que todos percorremos. Quer dizer o quê? A busca de cada um. Se eu já tenho esse conhecimento agora, que é libertador e que pode me fazer dar um salto, que pode, se eu usar, vamos combinar, se a gente usar tudo aquilo que a gente lê e estuda, nessa existência, a gente dá um salto de muitas existências que a gente ficou parado, se degladiando ali nos conflitos. Se eu conseguisse usar 10%, já estava tudo tranquilo. Era só chegar ali embaixo, ler aquela biblioteca toda do Seja aqui para garantir 10%. Então, assim, você vê que quanto mais... E como ele coloca aqui... Ai, gente... Peraí, eu sei, Jana.
Ele tá rebelde, né? Ele fez isso com a Galzia. Ele tá rebelde. É muito álcool, né? Aqui. Deve ser. Aqui não tem coronavírus. E aí a gente vai... a gente está trazendo uma... A gente está... Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas a gente está abrindo bastante esse campo da mediunidade. Quem não fez o livro dos médiuns é essencial que faça. Não dá para não fazer. Porque as obras básicas, elas nos dão a base. Eu preciso da base para depois eu ir subindo os outros degraus. Sem essa base, fica faltando, né? Você vai construindo, mas você fica numa dúvida aqui, aparece outra dúvida ali. Então, procurem, busquem, leiam o livro. Se você não está podendo fazer o curso ainda agora, leia o livro, tenha o livro, abra páginas, vai ler sobre perispírito, sobre mediunidade. O que isso está dizendo? Porque isso é você. A gente não está falando aqui do livro, a gente não está dando um livro, a gente está mostrando, na verdade, a nossa vida. E o que essa mediunidade pode trazer para a gente, quanto mais eu souber o que ela é. E aí ele coloca assim, ó, de novo o perispírito. O perispírito é um foco de potências, isso é no invisível. O corpo fluídico não é apenas um receptáculo de forças, é também o registro vivo onde se imprimem as imagens e as lembranças, que aí a gente falou do passado, essas também, as lembranças da infância. Muitas vezes tem processos que você faz de regressão, que a pessoa volta até o útero, né? É bem interessante. Ó, mas aí ele fala aqui, sensações, impressões e fatos, tudo se fixa, tudo nele se grava. Aí quando ele bota assim, sensações, impressões do dia a dia. A todo instante eu estou ali com algum tipo de sensação, alguma impressão, algum fato que me chama a atenção, algo que me toca, que me afeta, afetou, mexeu com você, para e reflete, não deixa passar. Não joga para trás, porque de alguma forma aquilo ali vai ficar, vai se fixar, como ele coloca, e se eu não souber trabalhar esse conteúdo, ele pode vir numa forma de desequilíbrio depois, de conflito. Então, cada situação que a gente vive, mas aí é muito trabalho, Tatiana. Mas gente. Se descobrir é um trabalho imenso. Você estudar mediunidade, na verdade, é você estudar você mesmo. É você olhar para dentro. É você entender quem você é, que processo é esse e como. Não estamos falando só de vida física, no sentido dessa vida, eu viver melhor. É eu viver melhor nos dois lados. Eu aqui encarnada, podendo e entendendo como é esse processo dinâmico e ininterrupto, né? Da nossa vida com os espíritos, porque eles estão o tempo todo. Eles estão na nossa casa, eles estão aqui, eles estão no carro com a gente, eles estão na moto, eles estão em qualquer lugar. Nós estamos... É engraçado que na hora do filme, né, quando ele descobre, o Allan Kardec está com a mulher, aí a pessoa que está trazendo o estudo para eles fala assim, não, nós vivemos... não tem essa diferença. O mundo... ela fala assim, a mulher do Kardec. Nossa, é assustador pensar que há espíritos o tempo todo conosco. Na hora que a gente janta, na hora que a gente está lendo, conversando, foi no na hora banheiro. Que até eu acho que caiu alguma coisa, uma luz apagou logo na hora, né? Aí, porque ele estava aí duvidando. Aí caiu a mesa e quebrou um negócio, uma xícara. Aí, assim, e é exatamente isso. Então, perca essa ilusão que você está sozinho. Não está. Não estamos nunca. Primeiro, que Deus nunca nos deixa só. E segundo, que a nossa afinidade, a nossa vibração, o meu pensamento, ele está constantemente se conectando. Agora, ao quê? E aí, como nós oscilamos ainda, nós ainda não temos essa capacidade mental de se manter só aqui, é um trabalho constante. Eu tenho que estar o tempo todo no vigiar e orar, e observar os meus pensamentos e perceber por que eu me fixo tanto nesses pensamentos. Eu coloquei aqui essa parte, a gente acabou falando até antes, que o André Luiz ele amplia mais esse conceito de como é. Então, ele bota, tem o corpo carnal, o perispírito, corpo mental e espírito. O corpo carnal nada mais é que o reflexo do meu perispírito, que é reflexo do meu corpo mental. E aí a gente vai entrar em cada um desses na próxima aula, né, Dani? Trazendo, porque cada um desses é quase uma aula, poderia ser uma aula.
Porque é rico o tema, é muito rico. Muito rico, é muito rico. E só essa questão também da gente entender muito bem os mecanismos da mediunidade, para saber como exercer a mediunidade, para exercer uma mediunidade de qualidade, e realmente para que ela cumpra o papel que deve cumprir de auxílio ao próximo e a nós mesmos também. Nós precisamos também separar, muitos fenômenos não são mediúnicos, mas são anímicos. Sim. Se a gente não estuda a mediunidade, você não vai Exato. saber o que é seu ou o que, de repente, é uma comunicação ali espiritual, né, do plano espiritual. A gente não consegue, muitas vezes, sem parar para observar e estudar a fundo a mediunidade, diferenciar o que é um processo anímico de um processo mediúnico. Exatamente. E aí, às vezes, a gente acha... Aí Até começa... médios, né, já conhecidos, Sim. ou que já têm trabalhado, às vezes eles também ficam nessa... imagina só se Imagina eles... se a gente que está aqui, né, na base, ali na ponta, lutando, se acotovelando para poder compreender-se um pouco melhor, se não ia acontecer com a gente. Gente, com o Chico. Chico uma vez passou uma receita e parece que ele estava muito cansado, e é óbvio, porque ele trabalhava ali num esforço absurdamente grande para poder exercer as funções dele de médium, de trabalhador também no plano material, que ele era funcionário do Ministério da Agronomia, se não me engano, mas era um ministério aí, e chegava em casa, às vezes ele trabalhava a madrugada inteira, os olhos sangravam, ou seja, é duro, né? Ainda para um espírito iluminado, estar encarnado, claro, é duro nessas condições. E ele fez lá um receituário que tinha sido passado, e Emmanuel depois falou: você errou naquele receituário, volta lá, pede desculpa e fala agora isso daqui, escreve isso aqui que eu vou te passar. Ou seja, se Chico, que é Chico, não é, acabou ali, enfim, se vendo num processo anímico e tendo uma influência dele mesmo, ali da mente dele, não dos espíritos, não conseguiu, nesse momento específico, fazer esse filtro, imagina a gente sem preparo, sem estudo, sem disciplina. Eu não conheço médium mais disciplinado do que Chico, pelo menos se tem, eu desconheço, né, na história aqui do espiritismo. Claro que tem médiuns excelentes, Divaldo, muitos médiuns que são, assim, exemplos a serem seguidos, mas mais disciplinados do que Chico eu desconheço. Nossa, Chico, por isso que a gente tem que usar esses exemplos. Em que sentido? Vou virar um Chico agora. Não é isso, porque a gente sabe que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu processo, cada um vai viver aquilo que for necessário para o seu crescimento, né? Mas a gente tem que se espelhar. É um norte, é um norte. O esforço por alcançar aquele ideal de Jesus, Chico e dessas grandes almas, não é querer necessariamente falar, eu não estou conseguindo ser um Chico e ficar se culpando, porque também não é assim, pega uma criança e bota ela para andar, dirigir um carro, não vai conseguir dirigir o carro, mas ela precisa ver ali, sei lá, o pai, a mãe dirigindo, se espelhar, um dia eu quero dirigir o carro, o que eu tenho que fazer para dirigir o carro? E aí vai ter todo o esforço para conseguir chegar lá, ter a maturidade para dirigir o carro. A mesma coisa a gente em relação a esses grandes espelhos. Né? Exatamente. Quanto mais... E você vê que ele nos trouxe quantos livros maravilhosos. Graças a Deus, Deus mandou Chico pra gente, porque graças a ele, claro que a gente sabe que viria outro, faria, né? Porque nunca se perde. Não deixa de ser feita a missão. A espiritualidade trabalha num plano de excelência. Tem plano B, C, D, E, F, até o infinito. Se você falhar, fica tranquilo que o outro vai vir fazer. Mentira, porque não fica tranquilo não, porque você vai ter a sua questão. Mas para a espiritualidade não vai ter falha. Ela vai dar um jeito para que tudo que tem que acontecer, aconteça. Tanto que era o caso do Leon Denis se Kardec não conseguisse. Já era o plano B. Exatamente. Por isso que é muito bom ler Leon Denis, que é outro espírito maravilhoso. E aí a gente vê quantos livros, aquela mediunidade disciplinada, aquela entrega de amor, quanta coisa Chico nos trouxe. E com uma fidelidade, você vê que são livros seríssimos, livros de um conhecimento profundo. Esses do André Luiz, gente, só estudando. Eu fui estudar, né? Aí quando eu fui ver, eu já estava vendo aula de química, de física. Porque tinha umas palavrinhas lá que eu falei assim, gente, o que é isso? E muitas experiências de André Luiz que na época o pessoal falava, isso aqui não existe, que loucura é essa, né? Hoje em dia, agora, décadas e décadas depois, eles vieram a comprovar, não é verdade, quando André Luiz falou isso aqui. Né? A própria física quântica. É fantástico, gente. André Luiz, eu sou fã mesmo, já estudo.
André Luiz previu, inclusive, o smartphone e o tablet. Ele narrava, claro que com as palavras dele, o que ele podia explicar, né, com aquela mentalidade lá dos anos 30, 40, mas ele explicava, olha só, tem aqui um mecanismo que a espiritualidade usa, isso lá, décadas, quase 100 anos atrás, décadas e décadas atrás, que ela aperta uma letra aqui, aí a letra sai em cima, aí mostra ali na cabeça da pessoa e vem uma coisa escrita, é como se fosse uma tábua, mas aparece imagem na tábua e não sei o quê. Aí, olha só, pensa assim, quanto mais nós estivermos em sintonia com esse mundo, quanto mais a minha sintonia vibracional for elevada, melhor vai ser o meu intercâmbio com esse mundo e quer dizer, a minha vida será melhor, porque na verdade, tudo vai se descortinando. Então, não tem mais medo, não tem mais insegurança, não tem mais nada, porque você já vai entender o processo. E eu acho que é para esse mundo que a gente está caminhando, né? A gente vendo as coisas que estão acontecendo, na parte mediúnica, eu falo muito até por mim mesmo, porque eu tenho sentido muita coisa, e é fato que quanto mais eu mergulhar nesse mundo, essa possibilidade vai se abrir. E tem muitas pessoas que ela já é muito aberta, mas falta o estudo, né? E aí faltar o estudo é perigoso, porque você pode se tornar vítima. E quer dizer, a gente quer ser vítima? A gente quer ser manipulado, usado? A gente já foi muito. O momento agora é esse. Ele traz pra gente, nesse mesmo capítulo, médios inseguros, médios irresponsáveis. Por quê? Porque nós fomos por muitas vidas assim. Nós somos ainda muito inseguros. Nós somos ainda muito irresponsáveis. Nós não queremos abrir mão da nossa vida, da nossa rotina diária para o esforço, para o estudo, para a mudança mental, para ter eu vou ter que ficar atento aos meus pensamentos? Sim, mas isso não é para a casa espírita, é para você. Isso, será que a gente consegue entender dessa forma? E tudo é entrega também, tudo é entrega. Se o sujeito ele quer ser um excelente médico, ele vai ter que se entregar ao estudo, ele vai ter que se entregar à prática, ele vai ter que ter disciplina. Se ele quiser ser um bom artista, ele vai ter que cada vez melhorar a sua técnica. Com a mediunidade não é diferente, é um trabalho como qualquer outro. O médium vai ter que ter disciplina e vai ter que ter aquela entrega. Se não tiver aquela entrega, o resultado não vai ser o esperado. O cara quer desenvolver uma mediunidade para poder se tornar um indivíduo melhor e mais consciente, fazer boas comunicações, para poder cada vez mais ajudar o próximo, mas se ele não se entrega em prol disso, não adianta, quem não planta não colhe. Tudo é entrega nessa vida, inclusive o trabalho da mediunidade. Inclusive, exatamente. E é duro também, porque ninguém está dizendo que é fácil pegar um livro, ler um livro, estudar um livro, pegar um outro, ler, estudar, tem mais as atividades do nosso dia a dia, não é fácil, duro, é cansativo, às vezes dá sono, às vezes dá preguiça, mas é necessário ter disciplina. Até porque você ganha muito com isso. E é difícil mesmo, porque eu tenho 2 filhos. Para eu estudar não é fácil, gente, não é fácil. Mas o ganho que eu tenho é maior do que o esforço que eu faço. Então isso para mim traz uma satisfação muito grande. Saber, conhecer, cada vez mais me dominar é muito importante para mim. Porque eu sei que isso me faz muito feliz, isso me deixa melhor, me faz viver melhor. Com essa ideia que a gente passa para vocês, essas situações, né, Dani? Eu acho que a espiritualidade, ela traz por isso. Porque a gente busca a felicidade. A gente busca a felicidade, a gente quer ser feliz. A gente vem falando, o que você quer? Eu quero ser feliz. O que você quer? Eu quero ser feliz. Mas o que você faz para ser feliz? O que você faz? Eu trabalho, eu estudo, me formei, agora eu trabalho naquilo que eu gosto. Você está feliz? Ótimo, então. Mas você tem certeza que é isso que te faz feliz? Eu queria casar, queria ter filhos. Casou, teve filho, está feliz? Não é só isso, porque nós somos seres transcendentais, então tem algo dentro de nós que nos impulsiona para frente, que faz com que eu sinta que está faltando alguma coisa. Claro que está, se eu não olho para o espiritual. Se eu não olhar para a minha vida espiritual, vai faltar, vai haver o vazio. Então, essa busca é extremamente necessária. É muito interessante a gente parar para pensar nisso, porque se a gente coloca a nossa... Onde é que está o teu tesouro? Aquela pergunta, né? Se a gente coloca a nossa felicidade em qualquer coisa que a gente possa perder nessa vida,
não está num lugar muito seguro e adequado. Se eu coloco a minha felicidade só num casamento, e o casamento pode ser tirado, outra pessoa pode não querer mais, você também pode não querer mais, você pode colocar só nos bens materiais, não, agora eu tenho tranquilidade, porque eu aprendi que eu tenho que ter aqui um controle material muito bom, e eu tenho que ter uma segurança material, isso dá alegria, dá felicidade, saber que ninguém da família vai passar sufoco, tudo bem, isso dá uma satisfação muito grande, mas é aí que você apoia a sua dificuldade, né? É delicado, porque é muito transitório, tudo isso é transitório, os relacionamentos sociais são transitórios, os relacionamentos humanos são transitórios, os bens materiais são transitórios, os empregos, as formações são transitórias. André Luiz chegou lá como médico e riram dele, né? Falaram, não, aqui, meu amigo, não. Você vai aprender a fazer então a medicina. Então, se a gente coloca a nossa felicidade, o nosso tesouro, nessas questões somente transitórias impermanentes, e impermanentes, a vida mostra que não é ali o lugar para você colocar o seu tesouro. E aí te tira, tá vendo como não é isso? Tá vendo como não é aquilo? Tá vendo também como não é aquilo outro? Enquanto você não conseguir se capacitar e ter conhecimento, envergadura moral para conseguir aplicar, primeiro compreender o que os espíritos falam e depois aplicar no seu dia a dia, a gente está colocando ali as fichas no que é impermanente. E aí a dor? Porque Aí, impermanente, se é impermanente, a dor, porque vai ser tirado, vai acabar, vai ter fim. E quando eu boto a minha felicidade no que tem fim, tem dor, porque perdi. Ou eu fico com medo de perder. Pois é, Eu vivo nessa insegurança. E ninguém está falando para não se dedicar profissionalmente, não se doar o máximo ali em prol da família para conseguir ter um conforto. Mas saibam, né, o que te é dado pode te ser tirado aqui em relação à matéria. Agora, o que você é nunca vai poder ser retirado de você. Exatamente. Né? O seu alcance moral, a sua envergadura moral, o seu conhecimento, isso nunca pode ser tirado de você. E aí você vê aquelas situações que às vezes você perde alguma coisa, né? E as pessoas ficam com pena, mas se você tem um entendimento, você não sofre como os outros. As pessoas vão sofrer por você, porque vai ficar, coitado, fulano. Mas você já tem um entendimento que a vida é impermanente. Todas as situações, elas estão trazendo algo positivo para você. E aí você vai buscar o positivo ao invés de se fazer de vítima. E aí cair em processos desequilibrantes, de depressão, e aí um monte de coisa que a gente já sabe. Por isso que cada vez mais é necessário nós estudarmos a nossa mente, porque a nossa mente, ela faz o que conosco? Ou ela nos destrói, ou ela nos levanta. Por isso, o tempo todo a mediunidade vai tratar disso. A simples adesão ao exercício mediúnico não lhe altera imediatamente a irradiação dos componentes morais, que se expressam pelas exteriorizações do perispírito, gerando um campo no qual o comunicante liga-se, dando margem à manifestação do pensamento. É o que a gente está falando. Gerando um campo no qual o comunicante liga-se, dando margem à manifestação do pensamento. Tudo isso nós vamos trazer na próxima aula. Esse campo de ligação. Como é que é feita essa ligação? Como é que acontece? É muito interessante. Por isso que é um tema que eu adoro. Mediunidade, para mim, é um tema riquíssimo que não tem fim, né? Porque nem tudo foi falado pra gente ainda, né? Eles falam, quando você vai estudando, você só tem condição de entender até aqui. Daqui em diante, ainda não. Ainda não. Olha só, está se alargando. Cada vez mais se alargando. Então, eu tenho que estar preparado para entender tudo isso que está vindo. E se eu não entender o que já tem, como é que eu vou entender o outro nível? Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema, que aí ele volta, da sintonia. Você vê, nos domínios, no invisível, mecanismos, todos eles estão falando da sintonia. Atraímos espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Pronto. Senti uma coisa ruim, tem uma pressão, você pode ter chamado ele para você. Pois é. E é interessante porque acontece muito de processos obsessivos serem solucionados, mas você olha ali e não é o médium que está sendo obsidiado pelo espírito, né? É o contrário. O espírito, o médium é que está obsediando o espírito, né? Já foram relatos aí feitos em vários livros de mesa mediúnica que o espírito era chamado lá e o doutrinador que é chamado, né? O orador espírita fala, meu amigo, o que aconteceu? Por que você está assim sofrendo? E aí aquele médium ali que vai dar a passividade de falar pelo espírito, fala, aí o espírito fala a dor dele.
Numa determinada situação que eu me lembro, foi muito interessante, o médium falava lá, o espírito falava pelo médium, né? Olha, eu não estou obsidiando ninguém, eu quero ir embora, eu quero ir para a colônia, quando eu vejo o tratamento, quando eu vejo a caravana sair daqui, ele vem e me puxa para cá de novo, para a casa dele, e ele não me deixa, ele está me obsidiando, me ajudem. Aí o espírito pediu ajuda, porque o médium aqui encarnado que era o obsessor. Então é muito interessante a gente parar para pensar nisso. Muito, até na parte que quando tem um ente querido nosso que desencarna, a gente não aceita. Chora, se lastima, grita por ele. Às vezes ele está querendo ir, mas a pessoa, a figura, fica puxando ele está lá rezando para você esquecer ele, deixar ele em paz. Aí você fica naquele processo doentio. De quê? Apego. Querer reter. E isso não é assim que funciona. Aí vem a famosa melhora da morte. Para poder o encarnado se liberar energeticamente daquele ente que está ali adoecido, a espiritualidade dá uma melhorada no quadro de saúde do sujeito, aí vem o médico e fala, nossa, teve uma melhora expressiva, todo mundo relaxa, vai pensar nas coisas do dia a dia, no dia seguinte o sujeito vai lá e desencarna. Mas desencarna porque já estava lá uns 48 do segundo tempo, o jogo acabou, todo mundo indo para casa, a pessoa sentada na cadeira lá, porque, enfim, não estão me deixando sair, mas eu quero sair, o jogo acabou, não é? A vida também é impermanente. Tudo tem seu papel. Eu lembro que na minha avó estava muito doente, velhinha, ela teve várias, né, bem velhinha. Aí todo mundo ia, e as minhas tias ficavam lá chorando, minha mãe. Aí só que eu já era espírita, já tinha estudo, né? E aí eu fui orientada. Quando você passa em frente, que ela estava naquela São Bernardo, pede, minha filha, pede para ela se libertar, veja, conversa. Aí eu passei, né, de carro na frente, e aí eu fiz uma oração, pedi para Jesus, para espiritualidade. Minha avó não desencarnou no dia seguinte, fiquei com uma culpa. Eu fiquei pensando, gente, a reza foi forte. Ou seja, quem quiser desencarnar, peça a reza da Tati. Ela dá jeito. Ai, que horror. Não, a Tati poderia já ser médium de equipe de desligamento, porque tem. Não, mas não. Tem equipes de desligamento. Não, então eu e Janaína aqui, mas eu não. Eu que vou me desligar. Não posso, tem aquelas crianças. Olha aí, ó apego. Mas é isso. Mas brincadeiras à parte, tem no plano espiritual equipes especializadas em desligar ali as pessoas, né? Porque é um procedimento complicado, complexo, demora às vezes até 2 dias para desligar uma pessoa. Sim. Então a Tati já deve ter experiência nesse caso. Só foi um desdobramento, gente. No da minha mãe também foi interessante, porque a Iraci acompanhou. E quando houve o desencarne, eu liguei para ela para falar, Tati, ontem ela tinha ido num dia anterior da passe, ela já não estava, foi ontem o desligamento. Aí eu fiquei bem mais calma, né? Porque aí você fica mais assim, ela já tinha, o processo já estava sendo todo feito ontem, porque é um processo minucioso, não é um processo simples, porque tem muito apego, as pessoas não querem ir, não só o que está desencarnando, mas principalmente a família que está ali e fica naquele processo de segurar mesmo, de pedir para ficar, que eu te amo, e aí fica... Todo mundo quer ir para a colônia, mas ninguém quer desencarnar. É uma coisa que é um contrassenso, né? Na verdade, se pergunta, quer ir para o nosso lar, para o Alvorada Nova? Todo mundo vai falar, quero, porque geralmente as pessoas pensam na dicotomia, ou é isso ou é umbral, não é o nosso lar. Então tem que desencarnar. Não, mas peraí, não sei se eu estou preparado. E se você tem medo de ir para um umbral, essa é a sua aula, tá? Cuidar da sua mente, entender da mediunidade, saber quem é você, para que você possa saber que o umbral nada mais é que a sua mente, né? É onde eu plasmo os meus pensamentos. O meu medo me leva para aquele lugar. Se eu sei quem eu sou, se a minha mente vibra, e olha, estamos falando o tempo todo sobre vibração, né? Sobre essa sintonia que a gente estabelece com os espíritos, e não só com os espíritos, mas com os campos, para os mundos que a gente vai. Se eu estou numa sintonia de desequilíbrio, e aí a gente sabe sobre o Vale dos Suicidas, é um ambiente que tem uma sintonia, por isso tem muitos lá, porque todos estão na mesma faixa de sintonia. O umbral é a mesma coisa, as outras zonas são zonas onde as sintonias são iguais, então você vai ser puxado, arrastado, e como ele colocou ali, no anterior, peraí, eu tô com medo de puxar aqui, ó, tanto quanto somos por eles atraídos. Então, é uma questão de sintonia, é essa sintonia que nós devemos nos trabalhar, nos preocupar, perceber por que tanta tristeza, por que, se você já se vê como, já sabe quem você é, por que tanto medo, por que tanta insegurança, por que tanta ainda irresponsabilidade? Por que não ter vontade de executar o plano que você tem que fazer?
Tá aí a grande chave do nosso movimento, do nosso processo de transformação, né, Dani? Aí eu coloquei essa parte aqui, ó. Pensar bem, Joana, tá? Eu esqueci só de colocar. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando-o com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. Nós estamos falando sobre médiuns fiéis. Então, o médium fiel é aquele que estuda, é aquele que se dedica, é aquele que se entrega ao trabalho que lhe foi dado, por ele aceito, e faz dele cada vez melhor. Ele procura cada vez mais condições de estabelecer esse processo mediúnico cada vez melhor, cada vez com menos... não é desequilíbrio, mas com menos... Quando você tira da sintonia, assim... menos ruído, né? Exatamente. Menos ruídos, menos desequilíbrios, cada vez mais consciente de que é um trabalho e que eu preciso executá-lo da melhor maneira possível. E uma delas, a essencial, é o pensamento. Por isso que ela bota assim, de imediato substituí-lo por um digno. Nós temos que estar atentos à nossa mente, viciada em padrões negativos. Muito interessante que antes, a aula anterior, a Luzia falou exatamente disso. E como é que se livra desse pensamento servil, doentio? Como? Mudança de pensamento. Mas como é que eu mudo? De imediato substituí-lo. Eu preciso substituir por um digno, por um saudável. E aí é um processo que eu vou fazendo... sem descanso mesmo, o tempo todo observando, o tempo todo se questionando, o tempo todo atento a você mesmo. O oxigênio mantém o corpo, a onda mental sustenta a vida. Olha só, minha onda mental, qual é a onda mental que você está emitindo? Isso vai dizer com quem você está em sintonia. Se você está muito triste, solitário, triste, solitário, amargurado, é porque você está com alguma questão. E essa questão está fazendo você se sintonizar com espíritos e realidades dessa mesma sintonia, que causa, ao invés de te elevar, vai fazer o quê? Você cada vez mais afundar. Por isso, estar atento a nós mesmos, aos nossos pensamentos, às ondas mentais, é essencial. Eu acho que não vai dar para a gente seguir daqui, né, Dani? Eu acho que já está batendo ali 2 minutos para terminar. A gente pode fechar agora falando um pouco... Tem alguma pergunta, Jana? Não, né? Ninguém ficou com dúvida, ótimo. As pessoas, os alunos são maravilhosos. Se vocês tiverem dúvida, pode escrever também, que depois a gente até olha, né, Dani? A gente fala. A gente vai por esse caminho. Vamos continuar nesse mesmo capítulo do Manuel, que é o finalzinho, médium fiel, para a gente poder finalizar. Mas ainda assim, eu acho que tem pouca coisa para a próxima. Não tem tão pouca. Tem mais um dia, mais uma tarde. Acho que dá. Se não der, a gente completa ali depois. E se der, a gente entra no perispírito semana que vem, que é essencial para a gente entender qual é o nosso campo de atuação, como é que isso acontece e como é que o plano espiritual nos usa, como é que é feito esse processo, essa conexão espiritual conosco. Achei que ela fosse falar alguma coisa com a gente. Você quer falar alguma coisa? Então, só lembrar do conselho que foi dado para um dos melhores médiuns que a gente tem. Aí, conhecimento, Chico Xavier, né? Por Emmanuel, pelo mentor dele, quando falou, olha, o trabalho é duro, não é um trabalho fácil. Aí Chico perguntou, mas o que eu vou precisar para fazer esse trabalho? Eu não sei de muitas coisas, ele, coitado, aquela humildade dele. Aí, lembrar que serve para a gente, né? São 3 coisas só. A primeira é a disciplina, a segunda é a disciplina e a terceira é a disciplina. Se a gente tomar isso como base, esse conselho que Emmanuel trouxe para o Chico, para a nossa vida, a gente resolve 90% de todos os nossos problemas. Não é só com a mediunidade, não. Todos os nossos problemas. Se tiver disciplina, a disciplina é tudo. Por isso que a gente foge tanto, porque disciplina exige disciplina. Então, vamos fazer prece? Vamos. Vamos lá. Jesus, mestre querido, irmão amoroso, agradecemos por essa tarde, agradecemos, Senhor, por nos influenciar, por nos sustentar, pedindo que nos ajude a alargar cada vez mais nossas consciências,
sintonizando cada vez mais com o alto, cada vez mais junto a Ti, nos libertando, Senhor, da ignorância, do medo e de tudo aquilo que nos manteve tanto tempo aprisionados. Que Joana, nossa mentora amiga, nossa irmã amada, possa estar conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa tarde, gente.